Imagine por um instante que você está numa sala completamente escura. Seus olhos não conseguem enxergar absolutamente nada. Mas existe alguém nessa sala com você, alguém que conhece cada centímetro daquele ambiente, cada obstáculo, cada saída. Essa pessoa está sussurrando direções para você, mas sua mente está tão focada no medo da escuridão que você não consegue ouvir as instruções. Deus é essa pessoa na sala escura da sua vida. Existe um momento específico onde Deus sussurra mais alto do que quando Ele grita. Esse momento é exatamente quando você não consegue mais ouvir nada. Quando sua vida parece ter perdido todo o sentido, quando as portas se fecham uma após a outra, quando você olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. É nesse exato momento que algo extraordinário está acontecendo nos bastidores da sua existência. Você sabia que os maiores telescópios do mundo precisam estar nos lugares mais escuros para enxergar as estrelas mais distantes? Hoje vou provar para você que sua escuridão não é um acidente. É uma tecnologia divina. Sua dor não é punição, é preparação. E o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga seus momentos mais difíceis. Porque existe uma diferença fundamental entre estar perdido e estar sendo reposicionado por Deus. Entre estar abandonado e estar sendo preparado para algo que sua mente ainda não consegue compreender. Nos próximos minutos, você vai entender que suas lutas não são evidências da ausência de Deus. São evidências da sua presença mais intensa trabalhando na sua vida. Se você está passando por um momento difícil agora, este não é um acaso. Há uma razão divina para você estar aqui, neste exato momento. Porque Deus tem uma linguagem secreta que Ele usa especificamente nos seus momentos mais sombrios. E hoje você vai aprender a decifrá-la. Quando Jó perdeu tudo, quando seus filhos morreram, quando sua saúde se foi, quando seus amigos o abandonaram, ele fez uma declaração que mudou a história da humanidade. Ele disse que mesmo que Deus o matasse, ainda assim confiaria nele. Não porque Jó era masoquista, ou porque não sentia dor, mas porque ele entendeu algo que a maioria das pessoas nunca compreende. Ele entendeu que existe uma diferença entre o que Deus permite e o que Deus planeja. O que você está vivendo agora não é o final da sua história, é o meio. E todo o meio de uma grande história parece caótico, confuso, sem sentido. Mas quando você chega ao final, quando consegue ver a história completa, cada dor, cada perda, cada momento de desespero faz sentido perfeito dentro do plano maior. Prepare-se para descobrir como Deus se manifesta quando sua vida parece perdida, porque o que você vai ouvir pode ser exatamente o que sua alma estava esperando. E no final desta jornada, você vai entender que nunca esteve realmente perdido. Você estava sendo encontrado. Você já parou para pensar por que Deus permite que sua vida tenha espaços vazios? Por que Ele permite que você perca o emprego, que o relacionamento termine, que os sonhos se quebrem? A resposta vai chocar você. Esses vazios não são acidentes. São laboratórios divinos de preparação. Quando um escultor vai criar uma obra-prima, ele não adiciona material. Ele remove, ele tira pedaço por pedaço até que a beleza oculta seja revelada. Deus é o escultor da sua vida, e os vazios que você está sentindo são Ele removendo tudo que não pertence à obra-prima que você está destinado a se tornar. Existe uma diferença fundamental entre vazio destrutivo e vazio construtivo. O vazio destrutivo acontece quando você tenta preencher sua vida com coisas que não foram feitas para você. Relacionamentos tóxicos, trabalhos que drenam sua alma, vícios que prometem prazer, mas entregam prisão. Quando Deus remove essas coisas, você sente como se estivesse perdendo tudo.
Mas, na verdade, você está ganhando espaço para receber o que realmente importa. O vazio construtivo é diferente. É quando Deus cria espaço intencional na sua vida para algo maior entrar. É como quando você precisa esvaziar completamente um copo sujo para enchê-lo com água pura. Se você tentar adicionar água pura num copo que ainda tem restos de algo contaminado, a água nova também vai ficar contaminada. Pense na história de Abraão. Deus pediu para ele deixar sua terra, sua família, tudo o que conhecia, e ir para um lugar que nem sabia onde era. Abraão teve que esvaziar sua vida de todas as seguranças humanas para fazer espaço para as promessas divinas. O vazio que ele sentiu ao deixar tudo para trás não era abandono, era preparação para se tornar pai de nações. Moisés passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas depois de ter sido príncipe no Egito. 40 anos de vazio aparente. 40 anos onde parecia que Deus havia se esquecido dele. Mas aqueles 40 anos não foram desperdício. Foram treinamento. Deus estava ensinando Moisés a liderar no deserto, porque ele precisaria liderar um povo inteiro através do deserto mais tarde. O vazio que você está sentindo agora tem um propósito específico. Deus está removendo da sua vida tudo o que vai impedir você de receber o que Ele preparou para você. Ele está criando espaço para milagres que são grandes demais para caber na vida bagunçada que você tinha antes. Quando você entende que o vazio é proposital, você para de lutar contra ele e começa a cooperar com o processo. Você para de tentar preencher desesperadamente os espaços vazios com qualquer coisa que aparecer e começa a proteger esses espaços para o que Deus quer colocar ali. O vazio não é evidência de que Deus te abandonou. É evidência de que Ele está preparando algo tão grande para a sua vida que precisou fazer uma limpeza geral primeiro. E quando você finalmente entender isso, vai parar de ter medo do vazio e vai começar a ter expectativa pelo que está vindo. Deus não abandona, Ele reposiciona. E existe um mapa invisível que Ele está seguindo na sua vida, mesmo quando você não consegue ver uma única estrada à frente. Cada perda, cada desvio, cada porta fechada não é um erro de navegação. É um movimento estratégico no plano divino para te levar exatamente onde você precisa estar. Imagine que você está dirigindo à noite numa estrada desconhecida e seu GPS para de funcionar. Você entra em pânico porque não sabe onde está nem para onde está indo. Mas existe alguém no banco do passageiro que conhece perfeitamente o caminho, que sabe exatamente onde vocês estão e para onde estão indo. Essa pessoa é Deus, e o mapa que ele está seguindo é invisível aos seus olhos, mas perfeitamente claro para ele. Quando José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, parecia que sua vida havia tomado o pior rumo possível. Quando foi falsamente acusado e jogado na prisão, parecia que Deus havia se esquecido completamente dele. Mas cada movimento aparentemente negativo era, na verdade, um posicionamento estratégico. Deus estava movendo José como uma peça de xadrez num tabuleiro que só ele podia ver por completo. A escravidão ensinou José a entender a cultura egípcia. A prisão o colocou em contato com pessoas que mais tarde o levariam ao palácio. Cada experiência dolorosa era uma qualificação necessária para o cargo que Deus havia preparado para ele. Quando a fome chegou, José não estava apenas no lugar certo na hora certa. Ele estava preparado para estar no lugar certo na hora certa. Você precisa entender que Deus não está improvisando com sua vida. Ele não está reagindo aos problemas conforme eles aparecem. Ele está executando um plano que foi traçado antes mesmo de você nascer. Cada dificuldade que você enfrenta é um ponto específico nesse mapa invisível. Quando Davi estava fugindo do rei Saul,
vivendo em cavernas, sendo perseguido como um criminoso, parecia que sua unção como rei havia sido um engano. Mas aqueles anos de fuga não foram desperdício. Foram treinamento militar. Deus estava ensinando Davi a ser um guerreiro antes de fazê-lo rei, porque um rei que não sabe lutar não consegue proteger seu reino. O reposicionamento divino às vezes parece retrocesso. Às vezes parece que você está sendo afastado do seu destino, quando na verdade está sendo aproximado dele por um caminho que você não conhecia. Deus vê obstáculos que você não vê e oportunidades que você não imagina. Quando uma porta se fecha na sua vida, não é porque Deus quer te impedir de avançar. É porque existe uma porta melhor mais à frente. Mas você só vai chegar nela se não ficar preso tentando forçar a porta que já se fechou. O mapa invisível da redenção sempre leva a um destino melhor do que você havia planejado para si mesmo. Cada vez que você sente que está sendo afastado do que quer, pergunte a si mesmo se talvez você esteja sendo aproximado do que precisa. Cada vez que sente que está perdendo o controle da sua vida, lembre-se de que existe alguém no controle que enxerga muito mais longe do que você. O mapa invisível da redenção está sendo seguido perfeitamente na sua vida. Você não consegue vê-lo, mas pode confiar nele. Deus fala em coincidências impossíveis. Quando sua vida parece perdida, quando você não consegue mais ouvir sua voz através das formas tradicionais, ele muda de frequência. Ele começa a falar através de eventos que são estatisticamente impossíveis de serem meros acasos. E quando você aprende a decodificar essa linguagem secreta, descobre que nunca esteve sozinho. Existe uma diferença entre coincidência comum e sincronicidade divina. Coincidência comum é quando você pensa numa pessoa e ela te liga. Sincronicidade divina é quando você está no seu momento mais desesperado, sem dinheiro para o aluguel, e um trabalho que você havia esquecido completamente te liga oferecendo exatamente o valor que você precisa, no exato dia que você precisa. Quando Elias estava fugindo de Jezabel, exausto e querendo morrer, Deus não falou com ele através de um terremoto ou de um fogo. Deus falou através de uma brisa suave. Às vezes a voz de Deus é tão sutil que parece coincidência para quem não está prestando atenção. Mas para quem tem ouvidos espirituais afinados, essas coincidências são mensagens claras de que Deus está orquestrando os eventos da sua vida. Pense nas coincidências que aconteceram na sua vida nas últimas semanas. Aquela música que tocou no rádio exatamente quando você precisava ouvir aquela letra. Aquela pessoa que apareceu do nada com exatamente a palavra que você precisava ouvir. Aquele livro que alguém mencionou e que falava exatamente sobre o que você estava passando. Essas não são coincidências. São comunicações divinas disfarçadas. Deus usa pessoas como mensageiros inconscientes. Ele coloca palavras na boca de pessoas que nem sabem que estão sendo usadas para falar com você. Ele orquestra encontros que parecem casuais, mas que carregam mensagens específicas para o seu momento. Ele alinha circunstâncias de uma forma tão precisa que seria impossível ser obra do acaso. Quando Ruth decidiu seguir Noemi, ela não sabia que estava sendo direcionada para o campo de Boaz. Quando ela, por acaso, escolheu trabalhar naquele campo específico, não era coincidência. Era Deus posicionando ela para encontrar seu Redentor. O que parecia uma escolha aleatória era, na verdade, direcionamento divino disfarçado de livre-arbítrio. A linguagem secreta das coincidências tem níveis diferentes. No primeiro nível, Deus confirma que está ouvindo você através de pequenos sinais. No segundo nível, Ele direciona suas decisões através de acasos que abrem ou fecham portas.
No terceiro nível, ele revela sua vontade através de uma sequência de eventos impossíveis que só podem ser explicados pela intervenção sobrenatural. Quando você está passando por um momento difícil, preste atenção nas coincidências. Anote elas. Você vai começar a ver um padrão. Vai perceber que existe uma inteligência por trás dos eventos aparentemente aleatórios da sua vida. Vai descobrir que Deus está falando com você o tempo todo, só que numa frequência que você não estava sintonizado. A próxima vez que algo coincidente acontecer na sua vida, não descarte como acaso. Pergunte a si mesmo qual mensagem Deus pode estar enviando através daquele evento. Porque quando você aprende a linguagem secreta das coincidências, descobre que Deus nunca parou de falar com você. Ele só mudou de idioma. Sua maior fraqueza atual é, na verdade, seu superpoder em desenvolvimento. Isso soa impossível, mas é exatamente assim que Deus opera. Ele pega aquilo que mais te envergonha, aquilo que mais te faz sentir inadequado, e transforma nisso na sua maior fonte de força. É o paradoxo mais incompreensível da espiritualidade cristã, mas também o mais transformador. Quando Paulo pediu 3 vezes para Deus remover o espinho da sua carne, Deus deu uma resposta que mudou completamente a perspectiva dele sobre fraqueza. Deus disse que sua força se aperfeiçoa na fraqueza. Não que sua força compensa a fraqueza, não que sua força substitui a fraqueza, mas que sua força se aperfeiçoa através da fraqueza. Pense nisso por um momento. A força de Deus não atinge seu potencial máximo quando você está forte, confiante e no controle. Ela atinge seu potencial máximo quando você está quebrado, vulnerável e dependente. É como se a fraqueza humana fosse o combustível que faz o poder divino funcionar em sua capacidade total. Moisés gaguejava. Davi era o menor dos irmãos. Gideão se considerava o mais fraco da sua família. Jeremias achava que era jovem demais. Todos eles tinham algo que os fazia sentir inadequados para a missão que Deus havia preparado para eles. Mas foi exatamente essa inadequação que os tornou candidatos perfeitos para demonstrar o poder de Deus. Quando você se sente forte e capaz, você tende a confiar nas suas próprias habilidades. Quando você se sente fraco e incapaz, você não tem escolha a não ser confiar em Deus. E é nessa dependência total que acontecem os maiores milagres. Sua fraqueza força você a uma intimidade com Deus que você nunca teria se fosse autossuficiente. A ciência confirma isso de uma forma fascinante. Quando um osso quebra e cicatriza corretamente, ele fica mais forte no ponto da fratura do que era antes de quebrar. Quando um músculo é submetido à resistência que o força além do seu limite, ele se reconstrói mais forte. O princípio da sobrecarga progressiva não funciona apenas no corpo físico, funciona também no espírito. Sua depressão pode se tornar sua maior fonte de empatia para ajudar outros que estão sofrendo. Seu vício superado pode se tornar sua credencial para libertar outros que estão presos. Sua falência pode se tornar sua escola de administração para gerenciar a prosperidade que Deus tem preparada para você. Aquilo que quase te destruiu pode se tornar aquilo que te define. O que você considera sua maior desvantagem pode ser, na verdade, sua maior vantagem disfarçada. Deus tem uma tendência de usar pessoas quebradas para consertar outras pessoas quebradas. Ele usa pessoas que passaram pela escuridão para guiar outras pessoas que estão perdidas no escuro. Existe uma alquimia divina acontecendo na sua vida agora mesmo. Deus está transformando seu chumbo em ouro, sua pressão em diamante, sua cicatriz em estrela. O processo é doloroso, porque toda transformação real envolve morte de quem você era para nascimento de quem você está destinado a ser. Pare de tentar esconder suas fraquezas de Deus.
Ele já as conhece e está planejando usá-las como matéria-prima para criar algo extraordinário. Sua força oculta não está nas áreas onde você se sente confiante. Está nas áreas onde você se sente mais vulnerável. Estar perdido não é um acidente, é uma escavação. Deus está cavando camadas profundas da sua alma para encontrar tesouros que foram enterrados por anos de dor, decepção e medo. Quando você se sente perdido, não é porque saiu do caminho. É porque chegou ao local exato onde o trabalho arqueológico precisa acontecer. Imagine um arqueólogo procurando por uma cidade antiga. Ele não cava aleatoriamente. Ele estuda mapas, analisa o terreno, identifica sinais de que existe algo valioso enterrado naquele lugar específico. Só então ele começa a escavar, removendo camada por camada de terra e detritos até encontrar o tesouro escondido. Deus é o arqueólogo da sua alma. Quando você nasceu, trouxe com você dons, talentos e propósitos únicos. Mas a vida foi acumulando camadas sobre esses tesouros. Camadas de rejeição que te fizeram acreditar que não era bom o suficiente. Camadas de trauma que te ensinaram a se proteger em vez de se expressar. Camadas de expectativas dos outros que te forçaram a ser quem você não era. O sentimento de estar perdido é, na verdade, o processo de Deus removendo essas camadas falsas para revelar quem você realmente é por baixo de tudo isso. É doloroso porque você se acostumou com as camadas. Elas se tornaram sua identidade, mesmo sendo apenas disfarces que escondiam sua verdadeira essência. Davi passou anos sendo perseguido nas cavernas antes de se tornar rei. Mas aquelas cavernas não eram apenas esconderijos. Eram salas de escavação onde Deus estava removendo do coração de Davi toda a amargura, todo o desejo de vingança, todo o orgulho que o impediria de ser o tipo de rei que Deus queria que ele fosse. Quando Jó perdeu tudo, ele disse uma frase que revela o processo arqueológico divino. Ele disse que quando Deus terminasse de testá-lo, ele sairia como ouro refinado. Jó entendeu que suas perdas não eram destruição, eram purificação. Deus estava removendo tudo que não era essencial para revelar o que realmente importava. O processo de se sentir perdido tem fases específicas. Primeiro vem a desorientação, quando você não reconhece mais sua própria vida. Depois vem a resistência, quando você tenta desesperadamente voltar ao que era antes. Então vem a rendição, quando você para de lutar contra o processo. E finalmente vem a revelação, quando você descobre quem estava escondido debaixo de todas aquelas camadas. Cada camada que Deus remove revela um aspecto da sua verdadeira identidade que havia sido enterrado. Talvez você descubra que é mais corajoso do que pensava. Talvez descubra que tem dons que nunca soube que existiam. Talvez descubra que sua sensibilidade, que você sempre viu como fraqueza, é na verdade sua maior força. A arqueologia da alma perdida não é sobre encontrar algo novo. É sobre redescobrir algo que sempre esteve lá. É sobre remover tudo que não é você para revelar tudo que você realmente é. É sobre escavar até encontrar a versão original de si mesmo, antes que o mundo te dissesse quem você deveria ser. Quando você entende que estar perdido é, na verdade, estar sendo encontrado, você para de resistir ao processo e começa a cooperar com ele. Você para de tentar reconstruir as camadas que Deus está removendo e começa a ter curiosidade sobre o que ele vai revelar a seguir. Existe uma arte japonesa chamada kintsugi, onde vasos quebrados são reparados com ouro líquido. O resultado não é apenas um vaso consertado, mas uma obra de arte mais valiosa e mais bela do que o original. As rachaduras não são escondidas, são destacadas com ouro. Deus faz exatamente isso com sua vida quebrada. Ele não esconde suas cicatrizes, ele as transforma em ouro. Quando você se quebra,
Sua primeira reação é tentar colar os pedaços de volta da forma mais invisível possível. Você quer que ninguém perceba que você esteve quebrado. Você quer voltar a ser exatamente como era antes. Mas Deus tem uma abordagem completamente diferente. Ele pega seus pedaços quebrados e os reconstrói de uma forma que torna as rachaduras a parte mais bonita de quem você é. Jesus carregou as marcas dos cravos, mesmo depois da ressurreição. Ele poderia ter voltado com um corpo perfeito, sem nenhuma evidência do sofrimento que passou. Mas ele escolheu manter as cicatrizes. Por quê? Porque as cicatrizes contavam a história da redenção. Elas eram a prova do amor que foi capaz de suportar a cruz. Suas quebras não são defeitos a serem escondidos. São credenciais a serem exibidas. Cada rachadura na sua vida é um lugar onde a luz de Deus pode entrar e sair. É um lugar onde sua graça pode ser vista de forma mais clara. É um lugar onde outros podem encontrar esperança, porque veem que é possível se quebrar e ainda assim continuar existindo. Quando José revelou sua identidade aos irmãos que o venderam, ele não escondeu o que havia passado. Ele não fingiu que a traição não tinha acontecido, mas ele mostrou como Deus havia usado aquela quebra para salvar não apenas sua família, mas nações inteiras. A rachadura da traição se tornou o canal através do qual a provisão divina fluiu. O processo do kintsugi divino é diferente do reparo humano. Quando você tenta se consertar sozinho, você usa cola barata que tenta fazer as rachaduras desaparecerem, mas elas sempre ficam visíveis e frágeis. Quando Deus te reconstrói, Ele usa ouro da sua própria natureza. As rachaduras não desaparecem, mas se tornam as partes mais fortes e mais belas de quem você é. Sua depressão superada se torna ouro de empatia. Seu casamento restaurado após a traição se torna ouro de perdão. Sua empresa que faliu e foi reconstruída se torna ouro de sabedoria. Seu vício vencido se torna ouro de liberdade que pode libertar outros. Cada quebra é uma oportunidade para Deus mostrar que Ele pode criar beleza a partir de cinzas. A diferença entre uma pessoa que passou por sofrimento e uma pessoa que passou por sofrimento com Deus é que a primeira carrega cicatrizes que a envergonham e a segunda carrega cicatrizes que a empoderam. A primeira esconde suas rachaduras, a segunda as exibe como troféus da graça divina. Você não precisa mais ter vergonha dos lugares onde se quebrou. Esses lugares não são evidências da sua fraqueza, são evidências da capacidade de Deus de criar algo mais belo do que o original. Quando você entende o efeito kintsugi divino, você para de tentar esconder suas cicatrizes e começa a celebrá-las como obras de arte. Suas rachaduras não diminuem seu valor, elas aumentam, porque agora você não é apenas você. Você é você mais o ouro de Deus preenchendo cada espaço quebrado. A ciência comprova o que a Bíblia sempre ensinou. Pressão cria diamantes. Resistência constrói músculos. Turbulência ensina aviões a voar. E pressão espiritual cria caráter de uma forma que conforto nunca conseguiria. Existe uma física divina operando na sua vida que transforma cada força contrária em combustível para seu crescimento. Quando um avião decola, ele não voa apesar da resistência do ar. Ele voa por causa da resistência do ar. As leis da aerodinâmica mostram que sem resistência não existe sustentação. Sem pressão contrária não existe elevação. A mesma força que poderia derrubar o avião é a força que o mantém no ar. Deus usa o mesmo princípio na sua vida espiritual. A neurociência descobriu algo fascinante sobre o cérebro humano. Quando você enfrenta a adversidade, seu cérebro cria novas conexões neurais. Literalmente constrói novos caminhos de pensamento que não existiam antes. O estresse controlado não danifica o cérebro, ele o fortalece. Cria resiliência que só pode ser desenvolvida através da pressão.
Quando os israelitas estavam no Egito, eles clamaram a Deus para libertá-los da escravidão, mas antes de libertá-los, Deus permitiu que a pressão aumentasse. Faraó tornou o trabalho ainda mais difícil. Por quê? Porque eles precisavam querer a liberdade mais do que temiam o desconhecido. A pressão extra não foi crueldade divina. Foi preparação psicológica para a jornada que estava por vir. Existe uma diferença entre pressão destrutiva e pressão construtiva. Pressão destrutiva acontece quando você resiste ao processo e tenta escapar dele a qualquer custo. Pressão construtiva acontece quando você entende que a pressão tem um propósito e coopera com o processo. A mesma situação pode ser destrutiva ou construtiva, dependendo da sua resposta a ela. Quando você está passando por pressão espiritual, seu caráter está sendo forjado em temperaturas que não podem ser alcançadas em tempos de conforto. Paciência só pode ser desenvolvida em situações que testam sua paciência. Fé só pode ser fortalecida em circunstâncias que desafiam sua fé. Coragem só pode ser construída em momentos que exigem coragem. A física quântica nos ensina que partículas podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo até serem observadas. Da mesma forma, sua situação atual existe em 2 estados simultâneos. Ela é tanto uma crise quanto uma oportunidade. Ela é tanto um problema quanto uma solução. O que determina qual realidade se manifesta é como você a observa. Quando Davi enfrentou Golias, todos viam um gigante impossível de vencer. Davi viu uma oportunidade de mostrar que o Deus de Israel era maior que qualquer inimigo. A mesma situação, 2 perspectivas completamente diferentes. A física da fé transformou uma ameaça mortal numa plataforma de vitória. Seu cérebro está sendo literalmente rewired pela pressão que você está enfrentando agora. Novas conexões estão sendo formadas. Nova capacidade está sendo criada. Você está se tornando uma versão mais forte, mais sábia e mais resiliente de si mesmo. O processo é desconfortável porque crescimento sempre é. A próxima vez que você sentir pressão, lembre-se da física da fé. A força que está tentando te quebrar é a mesma força que pode te fortalecer. A resistência que você está enfrentando é a resistência necessária para te elevar a um novo nível. Deus não está permitindo pressão na sua vida para te destruir. Ele está usando pressão para te reconstruir mais forte do que você era antes. Deus fala através das batidas irregulares do seu coração quando tudo parece perdido. Quando as palavras falham, quando as orações parecem não sair da sua garganta, quando você não consegue mais sentir sua presença de forma tradicional, ele muda para uma frequência mais íntima. Ele começa a falar através da linguagem da dor e cada pontada no peito carrega uma mensagem específica. O código Morse usa pontos e traços para transmitir mensagens. Deus usa momentos de dor e momentos de alívio para transmitir esperança diretamente ao seu espírito. Aquela sensação de aperto no peito, seguida de um suspiro profundo, não é apenas ansiedade. É Deus dizendo que Ele está ali, mesmo quando você não consegue senti-lo de outra forma. Quando Jesus estava na cruz, Ele gritou que se sentia abandonado por Deus. Mas no versículo seguinte, Ele entregou o seu espírito nas mãos do Pai. Entre o grito de abandono e a entrega de confiança, aconteceu algo no coração de Jesus. Deus falou com ele numa linguagem que transcendia palavras, uma comunicação coração a coração que restaurou a conexão. Seu coração físico e seu coração espiritual estão mais conectados do que você imagina. A ciência descobriu que o coração tem seu próprio sistema nervoso, com mais de 40 mil neurônios. Ele literalmente pensa e se comunica com o cérebro.
Quando você sente aquela dor inexplicável no peito, pode ser seu coração espiritual recebendo uma transmissão divina. Existe uma diferença entre dor do coração, que vem da ansiedade, e dor do coração, que vem da comunicação divina. A ansiedade cria uma dor que te paralisa e te faz querer fugir. A comunicação divina cria uma dor que te move e te faz querer se aproximar de Deus, mesmo sem entender por quê. Quando Ana estava no templo orando por um filho, ela chorava de uma forma tão intensa que o sacerdote pensou que ela estava bêbada. Mas aquelas lágrimas não eram apenas tristeza, eram uma linguagem. Eram o código Morse do coração se comunicando com Deus numa frequência que palavras não conseguiam alcançar. E Deus respondeu nessa mesma frequência. Às vezes, Deus permite que seu coração se quebre para criar espaço para uma capacidade maior de amar. Às vezes, Ele permite que você sinta dor para te ensinar a ter compaixão por outros que estão sofrendo. Às vezes, a dor no seu coração é Deus removendo algo que estava ocupando o lugar que pertence a Ele. Quando você sente aquela pontada inexplicável no peito, pare e preste atenção. Não tente imediatamente fazer a dor passar. Pergunte a Deus o que Ele está tentando te dizer através dela. Às vezes, a resposta vem como uma sensação de paz que não faz sentido lógico. Às vezes vem como uma certeza inexplicável de que tudo vai ficar bem. O código Morse do coração não segue a lógica da mente. Ele opera numa frequência espiritual que bypassa o intelecto e vai direto para a alma. É uma comunicação tão íntima que acontece no lugar mais profundo do seu ser, onde apenas você e Deus têm acesso. Aprenda a distinguir entre a dor que precisa de cura médica e a dor que precisa de atenção espiritual. Aprenda a reconhecer quando seu coração está recebendo uma mensagem divina disfarçada de desconforto. Porque quando você entende o código Morse do coração, descobre que Deus nunca parou de falar com você. Ele só mudou para uma linguagem mais íntima. Quando todos os pontos de referência externos desaparecem, quando você não consegue mais confiar no que vê, ouve ou sente ao seu redor, Deus ativa um sistema de navegação interno que você nem sabia que existia. É como se Ele instalasse uma bússola espiritual no centro da sua alma que aponta sempre para o norte verdadeiro, independente das tempestades magnéticas que estão acontecendo na sua vida. Uma bússola comum pode ser afetada por interferências magnéticas. Pode apontar para o norte magnético em vez do norte verdadeiro. Mas existe um tipo de bússola chamada giroscópica que mantém sua orientação independente de qualquer interferência externa. Deus está instalando uma bússola giroscópica no seu espírito que funciona pela fé pura, não pelas circunstâncias. Quando Abraão saiu de Ur, ele não tinha GPS, não tinha mapa, não tinha nenhuma referência externa para saber se estava indo na direção certa. Mas ele tinha algo mais poderoso. Ele tinha uma bússola interior calibrada pela voz de Deus. E essa bússola o levou exatamente onde ele precisava estar, mesmo quando o caminho não fazia sentido lógico. O processo de recalibração da bússola interior é doloroso porque Deus precisa remover todas as interferências que estavam afetando sua navegação espiritual. Ele precisa desconectar você da opinião das pessoas, das expectativas da sociedade, dos medos do passado e das ansiedades do futuro. Só quando você está completamente isolado dessas interferências é que a bússola interior pode ser calibrada corretamente. Quando você está passando por um momento difícil, sua tendência natural é procurar orientação externa. Você quer que alguém te diga o que fazer, que alguém te dê uma palavra profética, que alguém confirme que você está no caminho certo. Mas Deus, às vezes, permite que todas essas vozes externas fiquem em silêncio para que você aprenda a ouvir a voz da bússola interior.
Existe uma diferença entre intuição humana e orientação divina. Intuição humana é baseada em experiências passadas e padrões reconhecidos. Orientação divina é baseada em conhecimento sobrenatural sobre o futuro que você não pode ver. A bússola interior recalibrada por Deus não aponta para onde você acha que deveria ir. Ela aponta para onde Deus sabe que você precisa ir. Quando Noé construiu a arca, não havia nenhuma evidência externa de que uma enchente estava vindo. Pelo contrário, provavelmente estava fazendo sol, mas a bússola interior dele estava apontando para uma realidade que ainda não era visível. Ele navegou pela fé pura, ignorando todas as evidências contrárias. A bússola interior recalibrada te dá uma paz inexplicável em meio ao caos. Te dá uma certeza que não depende de confirmação externa. Te dá uma direção que pode parecer errada para todos ao seu redor, mas que você sabe, no fundo da alma, que está certa. Quando você aprende a confiar na bússola interior, você para de ficar paralisado pela falta de clareza externa. Você para de esperar que as circunstâncias se alinhem perfeitamente antes de dar o próximo passo. Você começa a se mover pela orientação interna, mesmo quando o caminho à frente está nebuloso. A recalibração da bússola interior acontece nos momentos de maior desorientação externa. É quando você não sabe mais em quem confiar, quando não sabe mais o que é verdade, quando não sabe mais qual direção tomar, que Deus ativa esse sistema de navegação interno que independe de qualquer referência externa. Confie na bússola interior que Deus está calibrando na sua vida. Ela vai te levar ao destino certo, mesmo quando o caminho parecer completamente errado. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade você está apenas começando uma nova forma de enxergar sua vida. Tudo que você ouviu hoje não foram apenas palavras de encorajamento. Foram revelações sobre como Deus opera nos bastidores da sua existência, mesmo quando você não consegue vê-lo ou senti-lo. Você descobriu que estar perdido não é um acidente, mas uma tecnologia divina de reposicionamento. Que seus vazios não são abandono, mas preparação para algo maior. Que suas coincidências não são acaso, mas comunicações diretas de um Deus que nunca parou de falar com você. Que suas fraquezas não são defeitos, mas matéria-prima para demonstrações sobrenaturais de poder. Você entendeu que suas quebras não são o fim da sua história, mas o começo de uma obra de arte mais valiosa. Que a pressão que você está sentindo não está tentando te destruir, mas te reconstruir mais forte. Que a dor no seu coração pode ser Deus falando numa linguagem mais íntima do que palavras. E que existe uma bússola interior sendo calibrada que vai te guiar mesmo quando tudo ao seu redor parecer confuso. Mas conhecimento sem aplicação é apenas informação. O que você vai fazer com essas revelações? Como você vai responder diferente na próxima vez que se sentir perdido? Como você vai interpretar de forma diferente os momentos difíceis que ainda virão na sua vida? A partir de hoje, quando você se sentir abandonado por Deus, lembre-se de que Ele pode estar sussurrando mais alto do que nunca, só que numa frequência que você ainda não aprendeu a sintonizar. Quando você se sentir perdido, lembre-se de que pode estar sendo reposicionado para algo que sua mente ainda não consegue compreender. Quando as portas se fecharem, procure pelas coincidências impossíveis que podem ser Deus abrindo janelas. Quando você se sentir fraco, lembre-se de que pode estar no momento exato onde o poder divino atinge sua capacidade máxima. Quando você se quebrar, procure pelo ouro que Deus está usando para te reconstruir mais belo do que antes. Sua vida não é uma série de acidentes aleatórios. É uma obra-prima sendo criada por um artista que vê o resultado final desde o primeiro pincelada. Cada dor, cada perda, cada momento de confusão é uma pincelada necessária na criação de quem você está destinado a se tornar.
Deus não abandonou você. Ele nunca abandonou você. Ele só estava operando numa dimensão que seus olhos naturais não conseguiam enxergar. Mas agora, você tem novos olhos. Olhos que podem ver propósito na dor, significado no caos, direção na confusão. Você não está perdido. Você está sendo encontrado, não está sendo destruído, está sendo reconstruído, não está sendo abandonado, está sendo reposicionado para o maior capítulo da sua vida. E quando você finalmente chegar ao lugar que Deus preparou para você, quando finalmente entender por que precisou passar por tudo que passou, você vai olhar para trás e ver que cada passo da jornada, mesmo os mais dolorosos, foram absolutamente necessários para te levar exatamente onde você precisava estar. Sua história não terminou, ela está apenas começando. O tempo que você acha que perdeu, não foi perdido. Foi investido numa conta bancária espiritual que você não sabia que existia. Cada ano que passou na direção errada, cada relacionamento que não deu certo, cada oportunidade que você deixou escapar, não foram desperdícios. Foram depósitos numa experiência que Deus vai sacar no momento exato para te qualificar para algo que você ainda nem imagina. Existe uma matemática divina que funciona de forma completamente diferente da matemática humana. Na matemática humana, tempo perdido é prejuízo irreversível. Na matemática divina, tempo aparentemente perdido é investimento em sabedoria que não pode ser adquirida de nenhuma outra forma. Deus não desperdiça nada, nem mesmo seus erros. Quando Moisés passou 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, parecia que ele havia desperdiçado metade da sua vida. Ele havia sido educado como príncipe no Egito, tinha acesso a toda a cultura e conhecimento da época, e estava pastoreando animais no meio do nada. Mas aqueles 40 anos não foram desperdício. Foram preparação para liderar um povo rebelde através do mesmo deserto. Cada experiência ruim que você viveu te ensinou algo sobre como reconhecer situações similares no futuro. Cada relacionamento tóxico te deu discernimento para identificar pessoas que não são boas para você. Cada trabalho que te frustrou te mostrou o que você realmente valoriza numa carreira. Cada fracasso te deu humildade que o sucesso nunca poderia ensinar. A alquimia é a antiga arte de transformar metais comuns em ouro. Deus é o alquimista supremo da sua vida. Ele pega seus anos de confusão e os transforma em anos de clareza. Ele pega seus períodos de solidão e os transforma em capacidade de estar bem consigo mesmo. Ele pega suas temporadas de escassez e as transforma em gratidão pela abundância. Quando você olha para trás e vê anos que considera perdidos, você está olhando com os olhos do presente. Mas Deus estava olhando com os olhos do futuro. Ele sabia exatamente que tipo de experiência você precisaria para estar preparado para o que Ele tinha planejado para você. Cada desvio aparente era, na verdade, um atalho disfarçado. José não perdeu tempo na prisão. Ele ganhou credibilidade com pessoas que mais tarde o levariam ao palácio. Davi não perdeu tempo fugindo de Saul. Ele ganhou experiência militar que usaria como rei. Paulo não perdeu tempo perseguindo cristãos. Ele ganhou conhecimento da lei judaica que usaria para defender o evangelho. Existe uma diferença entre tempo desperdiçado e tempo investido em experiências que pareciam inúteis na época. Tempo desperdiçado é tempo gasto em coisas que você sabia que eram destrutivas. Tempo investido é tempo gasto em experiências que pareciam erradas na época, mas que Deus estava usando para te preparar para algo específico. Seus anos de depressão te deram empatia que você vai usar para ajudar outros que estão sofrendo. Seus anos de relacionamentos ruins te deram sabedoria que você vai usar para construir relacionamentos saudáveis. Seus anos de trabalhos que odiava te deram clareza sobre o que realmente quer fazer da vida.
A alquimia do tempo perdido acontece quando você para de lamentar o passado e começa a extrair as lições que estavam escondidas naquelas experiências. Quando você para de ver seus erros como fracassos e começa a vê-los como educação cara que você pagou para não repetir os mesmos erros. Deus está prestes a sacar da conta bancária espiritual onde seus anos aparentemente perdidos foram depositados. Ele vai usar cada experiência ruim que você viveu como qualificação para algo bom que está por vir. Seu tempo não foi perdido. Foi investido numa preparação que você não conseguia ver na época. Deus tem um laboratório secreto onde Ele desenvolve versões mais poderosas de quem você é. E esse laboratório se chama adversidade. Cada problema que você enfrenta não é um castigo divino ou um acidente cósmico. É um experimento controlado onde Deus está testando e desenvolvendo capacidades em você que só podem ser criadas sob pressão específica. Pense nos laboratórios científicos mais avançados do mundo. Eles criam condições extremas, temperaturas altíssimas, pressões imensuráveis, ambientes tóxicos, não para destruir materiais, mas para descobrir suas propriedades ocultas e criar versões mais resistentes. Deus usa o mesmo princípio no laboratório da sua vida. Quando você está passando por uma situação difícil, você não está sendo punido, você está sendo testado. Não no sentido de aprovação ou reprovação, mas no sentido científico da palavra. Deus está descobrindo e te ajudando a descobrir capacidades que você não sabia que tinha. Está desenvolvendo músculos espirituais que só crescem sob resistência específica. O laboratório da adversidade tem diferentes seções, cada uma projetada para desenvolver aspectos específicos do seu caráter. A seção da traição desenvolve sua capacidade de perdoar. A seção da perda desenvolve sua capacidade de se apegar ao que realmente importa. A seção da escassez desenvolve sua capacidade de confiar na provisão divina. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, aquilo não foi apenas uma perseguição religiosa. Foi um experimento divino para demonstrar que a fé pode funcionar em condições impossíveis. Quando os 3 jovens foram jogados na fornalha, não foi apenas um castigo por desobediência civil. Foi um teste para provar que Deus pode proteger em temperaturas que deveriam ser letais. Cada experimento no laboratório da adversidade tem um protocolo específico. Primeiro vem a exposição ao problema, quando você se sente sobrecarregado e sem recursos. Depois vem a adaptação, quando você começa a desenvolver novas estratégias de sobrevivência. Então vem a transformação, quando você percebe que se tornou mais forte do que era antes. O que diferencia o laboratório divino dos laboratórios humanos é que Deus nunca faz experimentos destrutivos. Ele nunca te expõe a mais pressão do que você pode suportar. Ele monitora cada variável, controla cada condição e garante que o resultado final seja sempre crescimento, nunca destruição. Quando você entende que está num laboratório e não numa prisão, sua perspectiva sobre a adversidade muda completamente. Você para de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, o que isso está desenvolvendo em mim? Você para de resistir ao processo e começa a cooperar com ele. Seus problemas financeiros podem estar desenvolvendo sua criatividade e resourcefulness. Seus problemas de relacionamento podem estar desenvolvendo sua inteligência emocional. Seus problemas de saúde podem estar desenvolvendo sua fé e sua capacidade de valorizar cada dia. O laboratório da adversidade produz resultados que não podem ser obtidos em nenhum outro lugar. Paciência só pode ser desenvolvida em situações que testam sua paciência. Coragem só pode ser fortalecida em circunstâncias que exigem coragem. Fé só pode crescer em ambientes que desafiam sua fé. Quando você sair do laboratório, e você vai sair, você não será a mesma pessoa que entrou.
Você será uma versão mais forte, mais sábia, mais resiliente de si mesmo. Você terá capacidades que não tinha antes, perspectivas que não possuía antes e uma confiança em Deus que só pode ser desenvolvida através da experiência de vê-lo trabalhar em condições impossíveis. Enquanto você está focado na dor do processo, Deus está focado na beleza do resultado. Você está passando por uma metamorfose invisível que só será revelada quando estiver completa. Como uma lagarta que não consegue imaginar que vai se tornar uma borboleta, você não consegue visualizar quem está se tornando através do que está vivendo agora. A metamorfose da borboleta é um dos milagres mais fascinantes da natureza. A lagarta não simplesmente cresce asas, ela literalmente se dissolve numa sopa de células antes de se reconstruir numa forma completamente nova. Durante o processo, se você abrisse o casulo, não encontraria nem lagarta nem borboleta. Encontraria uma massa irreconhecível que parece destruição, mas é, na verdade, criação. Você pode estar nessa fase agora. Pode estar se sentindo como se sua identidade estivesse se dissolvendo, como se você não soubesse mais quem é ou para onde está indo. Pode parecer que você está sendo destruído, mas na verdade está sendo reconstruído numa forma que você ainda não consegue imaginar. O processo de metamorfose espiritual tem fases específicas que espelham a transformação física da borboleta. Primeiro, vem a inquietação, quando você sente que não cabe mais na vida que construiu. Depois, vem o isolamento, quando você precisa se afastar de tudo que é familiar. Então vem a dissolução, quando sua antiga identidade começa a se desfazer. Durante a fase de dissolução, você pode se sentir perdido, confuso, sem direção. Pode parecer que você está regredindo em vez de progredindo, mas isso é normal e necessário. Você não pode se tornar quem está destinado a ser sem primeiro deixar de ser quem você era. A metamorfose exige morte da forma antiga para nascimento da forma nova. Quando Jesus morreu na cruz, os discípulos pensaram que tudo havia acabado. Eles não entendiam que aquela morte aparente era, na verdade, o início de uma transformação que mudaria toda a história humana. 3 dias depois, eles descobriram que o que parecia fim era, na verdade, começo. A metamorfose invisível acontece em níveis que você não consegue perceber conscientemente. Seus valores estão mudando, suas prioridades estão se reorganizando, sua capacidade de amar está se expandindo, sua tolerância para coisas superficiais está diminuindo. Sua fome por propósito está aumentando. Pessoas ao seu redor podem não entender o que está acontecendo com você. Podem achar que você está passando por uma fase que vai voltar a ser como era antes. Mas você sabe, no fundo da alma, que não há volta. Você está se tornando alguém novo, e não há como reverter o processo. A metamorfose espiritual não é opcional para quem quer cumprir seu propósito divino. Você não pode voar com a mentalidade de lagarta. Não pode alcançar alturas espirituais com limitações terrestres. Não pode impactar o mundo de forma significativa sem primeiro ser transformado numa versão mais poderosa de si mesmo. O tempo que você está passando no casulo não é tempo perdido. É tempo de reconstrução celular espiritual. Cada dia de confusão, cada momento de dor, cada sensação de estar perdido é parte do processo de dissolução da sua forma antiga e criação da sua forma nova. Quando a metamorfose estiver completa, você olhará para trás e entenderá por que precisou passar por cada fase do processo. Entenderá por que certas pessoas saíram da sua vida, por que certas portas se fecharam, porque certas coisas que você amava perderam sentido. A borboleta que você está se tornando não consegue ser contida no casulo da lagarta que você era. Confie no processo, mesmo quando não conseguir ver o resultado. Sua metamorfose invisível está criando algo lindo.
Deus opera num nível quântico da realidade onde as leis normais de causa e efeito não se aplicam. Enquanto você está tentando entender sua vida através da lógica linear, Ele está orquestrando soluções que existem em múltiplas dimensões simultaneamente. É como se Ele tivesse acesso a um sistema de navegação que pode ver todos os caminhos possíveis ao mesmo tempo e escolher o que leva ao melhor resultado. Na física quântica, uma partícula pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, até ser observada. Da mesma forma, sua situação atual existe em múltiplos estados de possibilidades simultaneamente. Ela pode ser tanto uma crise quanto uma oportunidade, tanto um fim quanto um começo, tanto uma perda quanto um ganho. O que determina qual possibilidade se manifesta é como você a observa através dos olhos da fé. Quando você ora por algo específico, você está pensando linearmente. Você vê o problema A e quer a solução B, mas Deus vê que a solução B pode criar o problema C, que pode levar à crise D, que pode impedir a bênção e que Ele tem planejada para você. Então, Ele permite que você passe pela experiência F, que parece não ter nada a ver com sua oração original, mas que, na verdade, é o caminho quântico para uma solução melhor. O sistema de navegação quântica de Deus funciona através de sincronicidades impossíveis. Você encontra a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo, de uma forma que não pode ser explicada pela probabilidade normal. Você recebe a informação exata que precisa através de uma fonte completamente inesperada. Você é direcionado para uma oportunidade que nem sabia que existia. Quando José foi vendido pelos irmãos, do ponto de vista linear, aquilo era uma tragédia que destruiria sua vida. Mas do ponto de vista quântico, aquilo era o primeiro movimento numa sequência de eventos que o levaria a se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito e salvar sua família da fome. A mesma ação que parecia destruição era, na verdade, construção. O sistema de navegação quântica explica por que às vezes Deus não responde suas orações da forma que você espera. Ele não está ignorando seus pedidos. Ele está processando-os através de um sistema que considera variáveis que você não consegue ver. Ele está calculando não apenas o que você quer agora, mas o que você vai precisar no futuro. Quando você entende que Deus opera quanticamente, você para de ficar frustrado quando as coisas não acontecem de forma linear. Você para de tentar forçar soluções óbvias para problemas complexos. Você começa a procurar pelas sincronicidades, pelas coincidências impossíveis, pelos caminhos que não fazem sentido lógico, mas que produzem resultados sobrenaturais. O sistema de navegação quântica requer um tipo diferente de fé. Não a fé que exige evidências antes de acreditar, mas a fé que acredita em possibilidades que ainda não se manifestaram na realidade observável. É a fé que confia que Deus está trabalhando em dimensões que você não consegue ver. Sua vida não está sendo dirigida por acaso ou por uma sequência linear de causa e efeito. Está sendo navegada por um sistema quântico que considera todas as possibilidades simultaneamente e escolhe o caminho que leva ao melhor resultado final. Cada desvio aparente, cada porta fechada, cada não que você recebe é parte de uma navegação quântica que está te levando para algo melhor do que você pediu. Quando você finalmente chegar ao seu destino, você olhará para trás e verá que cada movimento aparentemente aleatório era, na verdade, parte de uma navegação precisa. Você entenderá que Deus não estava atrasado. Ele estava operando numa dimensão onde timing perfeito inclui variáveis que você não conseguia calcular. Confie no sistema de navegação quântica. Ele está te levando exatamente onde você precisa estar.